Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe. Chegamos a Números capítulo 1. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. Diz o texto: No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sediu. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Geodone. De Dan, Aizé, filho de Amizadai. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de Israel, de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. E é interessante que aqui ele vai começar a fazer um censo. E muitas vezes, ao olhar o nível de números, a gente pensa que é isso. Vai somente falar sobre genealogia, vai somente falar sobre pessoas, mas daqui nós vamos tirar lições muito importantes. O nome original significava no deserto. Então, aqui fala no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, né? Então é interessante isso porque 2 anos haviam se passado desde que eles saíram do Egito. Tudo aquilo que o Êxodo relata, todo o livro de Levítico vai ser exposto ali e nós vamos ver, interessante isso, que aqui no nível de números, eles vão, no terceiro mês eles chegam lá no Monte Sinai. Moisés vai receber a lei, vai receber as ordenanças, vai passar ali tudo as leis que Levítico narra, né? E aqui já no segundo ano, eles vão agora sair em direção à conquista da Terra Prometida. E para isso precisa ter um exército. Por isso que Deus manda fazer o censo. É interessante, né? É dado o mandamento para fazer o censo e formar um exército de homens de 20 anos de idade para cima. O cumprimento é narrado em detalhes nos versos de 17 a 46. Muito interessante. A menção dos nomes específicos mostra a importância do indivíduo dentro da estrutura de toda a comunidade. Então aqui vão mostrar os líderes e esses líderes vão representar o povo. Uma coisa interessante que nós podemos observar está lá no capítulo 46, porque eles vão começar a narrar de quantas tribos, quantos homens tinham. E no total, aí diz assim, todos os contados foram 603.550. Olha, eles vão contar os homens de 20 anos para cima, fora mulheres e crianças, e saiu aqui, nesse censo, 2 anos após a saída do Egito, 603.050 homens, fora mulheres e crianças. Se esses homens de 20 anos para cima forem casados e eles tiverem um filho, já vai dar mais de 1 milhão de pessoas que saiu com Moisés
libertos da terra do Egito. Passaram o Mar Vermelho mais de 1 milhão de pessoas. Irmãos, é muita gente. Amém? É muita gente. E olha que Jacó, quando foi para o Egito, porque José estava lá, ele foi com aproximadamente 70 almas, né? E ainda tinha José, seus filhos, sua esposa. Então, vamos lá. De 70 e poucas almas, depois de 430 anos, sai somente de homens 603.550. Veja como a multiplicação do povo, Deus operou de forma maravilhosa. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Então, nesse primeiro censo, nós vamos ver que é levantado esses homens e eles precisam estar preparados para a guerra. Por quê? Eles tinham que tomar posse da terra e ao tomar posse da terra, eles iriam enfrentar aquelas nações pagãs, aqueles povos pagãs, que a terra clamava por causa dos pecados deles, né? E queria vomitar aqueles moradores. Então Deus vai dar aquela terra. Ele já havia prometido a Abraão, agora os seus descendentes vão possuir essa terra. Eles têm a promessa de possessão da terra. É interessante aqui também que a ordem aqui corresponde à disposição dos exércitos em volta dos campos, detalhadas lá no capítulo 2. Nós vamos ver que o acampamento ele vai se formar e ele vai ser formado numa forma de cruz. Se alguém pudesse ter um drone naquela época e levantar e fazer uma filmagem do acampamento do povo de Israel, essa filmagem ia mostrar que esse acampamento estava montado em forma de cruz, né? E no meio estava o tabernáculo. É muito interessante isso, amém? Porque no versículo 47 vai falar sobre os levitas, e os levitas não participam do censo. Então, fora mulheres e crianças, ainda tinham todos os levitas, eles vão ser, num outro momento, contados. Diz assim, mas os levitas, segundo a tribo dos seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incube tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando se assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho não poderá se achegar a ele, e se aproximar, morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidado do tabernáculo do testemunho. Versículo 54 diz, assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então Deus trazia as ordens, Deus trazia as orientações, Moisés falava ao povo e o povo deveria atender a Moisés. Atendendo a Moisés, eles estavam obedecendo a Deus. E hoje não é diferente, né? Deus traz ao pastor, o pastor leva a comunidade pratica e assim todos estão servindo a Deus, cada um na sua ordem, cada um dentro, vamos dizer assim, daquilo que Deus estabeleceu. E hoje é muito bom porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, ao sermos guiados pelo Espírito, haverá unidade na palavra, haverá unidade no corpo de Cristo. E qualquer, vamos dizer assim, comunicação que não é do Espírito, haverá uma comunicação e se chegará a um senso. Lembrando que o respeito à autoridade é muito importante e é algo que nós temos perdido nos nossos dias. Então, o capítulo 1, ele conclui com esse censo, mostra que no segundo ano eles vão sair do Monte Sinai, depois de terem recebido as ordenanças, e agora eles vão partir de forma organizada para possuir a terra da promessa, para possuir a terra prometida. E Números vai narrar isso, esses próximos 38 anos, amém?
porque é exatamente isso. Moisés passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e voltou e passou mais 40 anos na libertação do povo. E é interessante que são esses 38 anos que o número vai narrar aqui e nós vamos aprender. Amém? Espero que você esteja comigo, tem muita coisa que nós vamos aprender. Então, leia o livro de Números. Quando acabar, você volta para o capítulo 1 e começa a ler tudo de novo. Se você tem uma Bíblia de estudo, vai estudando as anotações e vai aprendendo, porque daqui nós vamos tirar grandes insights, amém? Grandes conceitos e vamos aprender muito como viver a nossa vida, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude fazendo com que o canal aumente, comente sobre o vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, amém? Nós queremos ver esse trabalho alcançando muitas pessoas e eu creio que Deus vai fazer isso, né? E vai nos dar a sabedoria necessária de facilitar o entendimento da sua palavra para que as pessoas tenham interesse em lê-la e lendo serem libertas nos seus pecados. Amém? Viver a vida abundante que Jesus veio trazer. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.